E assim por diante. Quer dizer, aí você vai criar vamos dizer, na verdade, é um falso paradoxo que só existe na escala verbal, mais ou menos como o negócio do gato Félix. É impressionante que as pessoas gastem tempo com isto. Agora, eu pergunto, por exemplo, muito bem, nós vamos aceitar a sua proposta, e agora nós vamos aplicá-la à aritmética elementar. Se funciona, deve funcionar na aritmética elementar. Então você vai abolir, você não quer metafísica binária, então vai ser uma aritmética sem identidade nem diferença. Tem o que no lugar dela? Quer dizer, o primeiro passo da aritmética elementar está frustrado. Não pode ir para frente. Ora, se não existe aritmética elementar, isso significa que toda a ciência e toda a tecnologia estão erradas. Nada absolutamente funciona. Só a linguagem do Jacques Derrida. Isto é viável? É uma hipótese que nós devemos pensar? Não, isso não é um problema filosófico. Isso é realmente uma pegadinha. Toda a argumentação do movimento diversitário é composta disto. E eu acho engraçado quando as pessoas dizem, não, essa argumentação é sofística. Eu falo, mas isso não é sofisma. Isso é uma coisa muito mais elementar, que está muito mais baixo do que o sofismo. Isso é uma pegadinha. O sofismo é, por exemplo, uma conclusão errada de premissas falsas, ou de premissas verdadeiras, ou ao contrário, uma premissa falsa vendida como verdadeira. Ou seja, é alguma dificuldade lógica real. Mas aqui não há dificuldade lógica. Veja, os sofismas, eles aparecem no meio do discurso porque você, por assim dizer, tropeçou. Ou o sujeito montou uma armadilha lógica para você cair ali. Mas isso aqui é uma pegadinha que não está na estrutura do discurso, não está no tecido do discurso, está lá no começo. É uma pegadinha assim. Vamos fingir que nós não estamos dizendo nada. Ou seja, é realmente uma brincadeira, uma fantasia. Agora, em contraste com isso, por isso que eu botei este textinho, botei até no Facebook. Está lá para todo mundo, não fica só para os alunos. O discurso do filósofo é, por excelência, o discurso dialético. Isso aí, toda a filosofia tem essa estrutura. Até quando você vê os sujeitos que escrevem aforismos, como Nietzsche, por exemplo, ou os pré-socráticos, Heráclito, Parmênides, todos eles estão fazendo um discurso dialético, ainda que não pareça, porque eles estão sempre confrontando com alguma coisa. Se não há duas possibilidades, não tem dialética. Não é isso? Mas que é o discurso dialético, se não a passagem trabalhosa, problemática e arriscada entre o verossímil e o idealmente verdadeiro? Se você aceita o verossímil como tal, acabou a dialética e, portanto, não tem filosofia nenhuma. Você não vai analisar. Aquelas crenças que você aceita na primeira, sem dúvida, sem discussão, aceita passivamente, não são objeto de investigação filosófica, ao menos para você. Para que surja a investigação filosófica, bom, tem que ter pelo menos duas hipóteses. Por exemplo, sei lá, o Lula é culpado ou não. Não é isso? Se a culpa do Lula fosse uma premissa fundante absolutamente irrefutável, não teria discussão nenhuma. Tá certo? Então tem que ter duas hipóteses. Não é isso? Então, você vê que num julgamento aparece um promotor, um advogado de acusação e um de defesa. Se aparecer dois advogados de acusação, acabou o problema. O que faz o filósofo se não bracejar num oceano de aparências e hipóteses em busca de um porto seguro cuja existência não é jamais garantida de antemão? Ou seja, não é porque eu coloquei um problema que eu tenho certeza de encontrar a solução ou de que a solução exista.
não é jamais garantida de antemão, nem prometida como recompensa de algum mérito incontestável. Quer dizer, não é porque eu fiz bastante força que está garantido que eu vou encontrar a solução. Santo Tomás de Aquino, após colocar cada questão, começa a investigação da resposta sugerindo um parece que. Isso, todo parágrafo novo da Suma Teológica tem isso. Tal coisa é assim ou assado. Parece que é assim. Mas parece que é assado por aquilo. Então está aí montado o problema com duas ou mais alternativas. Né? Sugerindo um parece que e confrontando com outras várias aparências alternativas, conflitantes ou opostas. Não há outro método. Simplesmente nunca existiu e não vai existir outro método da filosofia senão esse. Aliás, também não existe outro método da ciência. É o seguinte: a dialética de Aristóteles é o método científico. Ela é todo o método científico. Ele diz, mas e a ciência experimental? Eu digo, a partir do momento em que a experiência, não a experiência comum, a corrente, que essa Aristóteles também usava, mas a experiência científica montada em laboratório, ela é o quê? Ela é um fornecedor de novas premissas. Tá certo? E, portanto, fornecedor de novas hipóteses. Então, o método não mudou, mudou a técnica, o material, quer dizer, onde você busca as premissas. Né?